Existe um momento na vida em que tudo aquilo que você levou anos para construir começa a desmoronar. E o mais difícil não é a queda, é não entender o porquê. Porque, na sua mente, você fez tudo certo, você se esforçou, você acreditou, você construiu caminhos, relações, planos, expectativas. E de repente, tudo começa a perder o sentido. Aquilo que antes parecia sólido, agora parece instável. Aquilo que antes te dava segurança, agora gera dúvida. Aquilo que antes você chamava de direção, agora parece confusão. E nesse momento, uma pergunta inevitável surge dentro de você. Por que isso está acontecendo comigo? Agora, e se você não entende o processo, você interpreta como perda. Mas existe uma verdade que muda tudo. Nem tudo que desmorona na sua vida está sendo destruído. Muitas coisas estão sendo reveladas, porque grande parte do que você construiu não nasceu da verdade, nasceu da adaptação, da necessidade de se encaixar, da tentativa de ser aceito, da pressão de corresponder. Você construiu versões de si mesmo para sobreviver em ambientes que nunca foram feitos para quem você realmente é. E funcionou por um tempo, mas chega um ponto em que a alma não aceita mais viver sustentando uma estrutura que não representa a sua essência. E é nesse ponto que tudo começa a cair. Relacionamentos que pareciam firmes se desfazem. Planos que pareciam certos deixam de fazer sentido. Ambientes que pareciam seguros começam a te sufocar. E você sente o impacto, porque aquilo não era só externo. Aquilo era parte da sua identidade. Mas escuta isso com profundidade. Deus não remove aquilo que te sustenta. Ele remove aquilo que te limita. Aquilo que você chamava de estabilidade, muitas vezes era apenas uma prisão confortável. E quando essa prisão começa a ruir, o primeiro sentimento não é liberdade. É caos, é confusão, é medo, porque você ainda não consegue ver o que está sendo preparado no invisível. Mas está, sempre esteve. E enquanto tudo parece desmoronar do lado de fora, algo começa a ser reconstruído dentro de você, silenciosamente, profundamente, irreversivelmente. E é aí que a segunda camada se revela. Você começa a perceber que nunca foi pequeno. Você só estava preso a narrativas que não nasceram em você, palavras que você ouviu e acreditou, limitações que te impuseram e você aceitou, ambientes que não tinham capacidade de reconhecer quem você é. E mesmo assim, você tentou se encaixar e isso moldou a forma como você se via. Você diminuiu sua voz. Você reduziu seus sonhos. Você se adaptou para caber em lugares que nunca foram o seu lugar. Mas o despertar não permite isso continuar. Ele confronta, ele expõe, ele revela. E de repente, uma pergunta surge dentro de você, com força. E se eu nunca fui limitado? E se eu só estava vivendo abaixo do que realmente sou? Essa pergunta é perigosa, porque ela quebra tudo. Ela destrói as estruturas internas que te mantinham pequeno. E quando isso acontece, você não consegue mais voltar. Você começa a perceber capacidades que estavam adormecidas, forças que você nunca explorou, visões que você nunca considerou possíveis. Isso muda a sua postura, muda a sua energia, muda a forma como você ocupa espaço.
Mas junto com essa expansão, vem algo ainda mais profundo. Os sinais, aquilo que antes você ignorava, agora começa a fazer sentido. Aquela intuição que você sentiu e não ouviu, aquele desconforto que você ignorou, aquela sensação de que algo não estava certo, mesmo quando tudo parecia perfeito. Agora, tudo se conecta. Você começa a olhar para trás e perceber que a vida nunca esteve em silêncio. Você só não estava ouvindo, porque existe uma comunicação constante entre o visível e o invisível, entre o que você vê e o que te guia. E quando a sua consciência desperta, essa comunicação se torna clara. Você começa a perceber padrões, começa a sentir direção, começa a discernir caminhos. Isso muda completamente a forma como você vive. Você para de agir no automático. Você começa a responder com consciência. Você começa a caminhar com intenção. Mas então, vem uma das partes mais difíceis do processo. A dor. Aquilo que você tentou evitar por tanto tempo se torna inevitável, porque o despertar não pula etapas, ele aprofunda. E a dor é uma ferramenta de profundidade. Ela te leva para lugares dentro de você que o conforto nunca levaria. Ela faz perguntas que você nunca quis responder. Ela confronta escolhas, expõe feridas, revela verdades. E no começo, você resiste. Você quer fugir, quer voltar para o que era confortável. Mas algo dentro de você já mudou. Você não consegue mais ignorar. Então você permanece. E é nesse permanecer que a transformação acontece. A dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se revelar como um ensino. Ela te mostra onde você se abandonou, onde você se calou, onde você aceitou menos do que merecia. E isso dói, mas também liberta. Porque aquilo que você reconhece, você pode transformar. E aos poucos, o que antes era peso, começa a se tornar força. O que antes era confusão, começa a se tornar clareza. O que antes era fraqueza, começa a se tornar consciência. E então, você chega em um ponto que muda tudo. O passado perde o poder. Aquilo que antes te definia já não te controla mais. Memórias que antes doíam já não têm a mesma força. Histórias que antes te prendiam agora fazem sentido. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou. Você entende que o passado não foi uma sentença, foi uma formação. Cada experiência construiu algo dentro de você. Até as quedas, até os erros, até as dores. Tudo teve um papel. E quando você aceita isso, algo poderoso acontece. Você se liberta, não do passado, mas do controle que ele tinha sobre você. E nesse momento, você se torna presente. Você se torna consciente. Você se torna livre. Livre para escolher diferente. Livre para viver diferente. Livre para construir uma nova história, baseada em verdade. E é aqui que a jornada realmente começa. Não quando tudo está perfeito, mas quando você começa a ver com clareza. Se você chegou até aqui, comenta: eu estou me libertando. Mas não comenta por engajamento. Comenta como um compromisso com quem você está se tornando. E escuta isso. Essa não é só uma mensagem. Isso é um processo. E essa é uma série. Todos os dias, às 18 horas, um novo nível. E o livro completo que originou tudo isso
Está disponível por tempo limitado na descrição. Se você quer aprofundar, ele vai te conduzir com ainda mais clareza. Se esse conteúdo está te ajudando, compartilha com alguém que precisa despertar. Se inscreve no canal e salva esse vídeo, porque isso aqui não é só conteúdo, é direção. Be unstoppable.